Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. E eu já quero começar te perguntando: você realmente está preparada para a nova fase que tanto pede a Deus? Porque a gente anda pedindo, né? Uma nova vida, novos ambientes, novas histórias, nova fase, uma nova promessa, novos resultados. Mas a gente não queremos mudar quem nós somos. E Gênesis 17 vai ensinar justamente isso. A gente vai ver a história de Abrão e de Sarai, que tiveram seus nomes mudados pelo próprio Deus. E isso nos mostra que existem fases da nossa vida que vão exigir de nós transformação, porque algumas das nossas versões não conseguem sustentar aquilo que nós estamos tanto pedindo para Deus. O nosso velho eu, ou a pessoa atual, a mulher atual que nós somos, muitas vezes não vai conseguir sustentar a próxima fase que nos espera. E esse capítulo vai falar não só sobre isso, mas também sobre obediência, sobre maturidade, sobre transformação, responsabilidade, sobre as alianças, sobre a nossa permanência nos processos e sobre o fato de Deus não nos ver apenas por quem nós somos hoje. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque talvez você esteja tentando entrar numa nova fase sem permitir que Deus mude dentro de você algumas coisas que são necessárias para que você avance. E é por isso que o tema da nossa aula de hoje é: você não pode entrar na próxima fase sendo a mesma pessoa. E para isso nós vamos estudar Gênesis no capítulo 17. E aí é sempre importante, depois de você ver o meu resumo, você ler o capítulo completo, tá bom? Porque aí você vai ter uma visão maior sobre o todo dessa história. Mas aqui o resumo que eu preparei para nós, ele fala que, né, a palavra, na verdade, fala que o Senhor apareceu novamente para Abraão para reafirmar todas as promessas que tinha feito nos capítulos anteriores que nós já estudamos aqui. Nesse momento da reafirmação da promessa, o Senhor altera o nome dele. Então, de Abrão, ele passa a se chamar Abraão, que significa pai de multidões. E não só altera o nome de Abraão, mas também da sua esposa, que se chamava Sarai, e passa a se chamar Sara. E todas aquelas promessas são reafirmadas de uma descendência numerosa, que eles teriam um filho deles. E nesse momento, Abraão se olha velho, Sara já estava chegando aos 90 anos, e ele fala para o Senhor: poxa vida, né, Senhor, como que isso vai acontecer? Ele ainda não acreditava 100%. E ele até fala do desejo do seu coração, que todas aquelas promessas, tudo aquilo, toda aquela aliança que Deus estava fazendo com esse suposto herdeiro de Abraão e de Sara, que ele fizesse com Ismael, que era o seu filho com a serva Agar. Mas o Senhor fala para ele que não, que toda aquela aliança e aquela promessa era predestinada para Isaac. Inclusive, esse é o nome que o Senhor fala para Abraão dar para o seu filho com Sara. Mas Deus acalma o coração de Abraão. Fala: olha, Ismael também vai ter uma descendência numerosa, também vai ter um futuro próspero, um bom futuro. Mas a minha aliança é com Isaac, é com o filho que ainda vai nascer. Inclusive, o Senhor fala que no mesmo tempo, no próximo ano, naquele mesmo mês ali, vamos dizer assim, era onde Sara teria Isaac. Então, Deus já dá até uma data para aquele milagre acontecer. Depois disso tudo, Deus estabeleceu a circuncisão como um pacto, como uma aliança e a obediência entre Abraão e o Senhor. Então, todos os homens ali que conviviam com Abraão, desde criança aos servos, filhos dos servos e os idosos, deveriam ser circuncidados naquele momento, e todo menino que nascesse também seria. Então a gente vai ver que esse capítulo vai nos mostrar que certas promessas, que dentro de certas promessas, Deus trabalha na nossa identidade, na nossa obediência, no nosso posicionamento, na nossa maturidade e também na nossa transformação. Esse é o resumo do capítulo. Só não se esquece de ler ele na íntegra, porque é muito bonita a conversa que Deus tem com Abraão nesse momento. E aí nós vamos, então, a partir daí, para o primeiro ensinamento dessa aula, que é sobre existir fases da nossa vida que exigem uma nova identidade. Então, junto com a reafirmação da promessa, veio uma transformação do nome. Mas Deus ali não mudou só o nome por mudar o nome. Ele mudou o nome de Abraão porque ele já sabia qual era a nova identidade que Abraão precisava ter. Então, de Abrão, ele passa a ser Abraão,
pai de multidões, que é exatamente o que Deus estava prometendo para ele desde 2, 3 capítulos atrás, e muda também o nome de Sarai para Sara. Então hoje, com esse primeiro ensinamento, a gente vê que transformação exige a mudança, né? Ou seja, a próxima fase exige transformação. Porque hoje nós queremos uma vida nova, um resultado novo, um crescimento emocional. A gente quer prosperar, a gente quer ter relacionamentos saudáveis, mas nós vamos continuando em ambientes tóxicos, a gente não muda a nossa mentalidade, a gente continua tendo os mesmos hábitos, a gente continua com os mesmos comportamentos emocionais, mas a gente quer ser transformada. E não tem como isso acontecer, não tem como a mudança de fase, você ir para um próximo nível, não estar ligado a você se tornar uma pessoa diferente. Porque se hoje você já fosse para sua próxima fase, você conseguiria sustentar tudo que traz junto com essa nova fase? A gente fala muito hoje de relevância, de impacto nas redes sociais, mas a gente para pensar o que essa relevância, esse impacto causa na nossa vida? Pessoas se aproximando por inveja, oportunismo, muito dinheiro, muita opção. Será que a gente está preparada para passar por isso? Porque a gente só olha a parte boa. A gente esquece que tudo tem dois lados. Então, como a gente vai melhorar, como a gente vai começar o nosso processo de transformação para ir para a nossa próxima fase? A gente começa entendendo que o crescimento exige mudança e que para ter novos resultados, a gente precisa abandonar as nossas versões antigas, que a gente precisa desenvolver maturidade emocional e o mais importante, a gente precisa permitir que Deus transforme a nossa identidade. A gente precisa deixar que Ele haja dentro de nós. Existem portas que não vão se abrir enquanto versões antigas de nós estiver no controle. E aí a gente já vai para o segundo ensinamento, que é sobre toda a promessa exigir responsabilidade. Ou seja, Deus reafirmou suas promessas com Abraão, mas ele também pediu obediência através da circuncisão. Então, promessa não vai eliminar as nossas responsabilidades, porque a gente vê muito cristão, a gente vê muitas de nós só por ter uma promessa, achando que as nossas responsabilidades acabaram ali. Né? A gente ouve aquela frase, né? Ai, daquele que tocar no ungido do Senhor. É verdade. Mas existem algumas características para ser ungido do Senhor. E, inclusive, uma dessas características é ter responsabilidade sobre os seus atos, as suas ações, as suas emoções. Então, não é porque a gente tem uma promessa ou a gente tem ali o olhar de Deus voltado para nós que nós estamos livres de qualquer responsabilidade. Jesus, que era Jesus, ele tinha suas responsabilidades aqui na terra e ele tinha sua promessa de vida eterna, não é verdade? Aí, muitas de nós hoje queremos o propósito, queremos crescer, nós queremos prosperar, nós queremos viver todas as promessas que Deus tem para nós, mas nós queremos isso sem disciplina, sem constância, sem obediência, sem responsabilidade emocional e esquece que tudo isso é fundamental para que a promessa se cumpra na nossa vida. E aí, sabendo de tudo isso, como que a gente vai começar o nosso processo de melhora? A gente vai parar de buscar apenas os resultados. A gente vai começar a desenvolver estrutura emocional. Nós já aprendemos como busca estrutura emocional. Nós vamos aprender a permanecer no processo, porque a gente começa e para. A gente começa e para. Vou te falar que isso aconteceu agora. A gente está na 25ª tentativa de gravar esse episódio hoje. Já deu errado a TV, já deu errado o microfone, já deu errado o espelhamento, a criança já acordou, já chorou. E a primeira coisa que eu falei para o William foi, para, chega. E aí também eu comecei a ter uma visão catastrófica do cenário. Ó, para você ver que se a gente não permanece, não insiste em permanecer, a gente desiste muito fácil. Né? Já não vai mais dar certo, chega de canal, eu não quero mais. E a gente começa a ter um pensamento que só volta pra gente, nos culpando, rotulando e achando que nós somos apenas aquele fragmento do momento que está acontecendo. E você não é só uma parte do momento que está acontecendo na sua vida, você é o todo. Então a gente precisa entender que é a maturidade que vai sustentar a promessa que Deus tem para a nossa vida. Então não adianta a gente pedir uma nova fase se a gente ainda não está desenvolvendo estrutura para sustentar essa nova fase.
Dentro disso, a gente pode já ir para o terceiro ensinamento, que é sobre existir coisas que precisam ser cortadas para que a nova fase aconteça na nossa vida. E esse exemplo da circuncisão, esse pedido da circuncisão que Deus faz para Abraão, é isso. A circuncisão representava naquele momento não só obediência, mas como separação e uma aliança daquele povo com Deus. Ou seja, naquele momento que eles estavam sendo circuncidados, eles se tornavam pessoas diferentes. Quem quer que visse eles saberiam que eram diferentes, ou seja, houve uma separação naquele momento, porque toda transformação verdadeira exige cortes. E a gente vê mulheres hoje, nós mesmas estamos querendo crescer, mas sem abrir mão dos ambientes tóxicos que estamos vivendo, sem abrir mão das relações destrutivas, do nosso orgulho, dos nossos hábitos emocionais ruins. E para a gente melhorar isso, a gente precisa aprender a cortar os ciclos. A gente precisa aprender a parar de romantizar tudo aquilo que está nos destruindo. Nós estamos relativizando ambientes que nos destroem, procurando boas justificativas e justificativas aceitáveis para a gente permanecer ali. A gente precisa começar a desenvolver coragem de mudar e entender que o amadurecimento vai exigir muita renúncia. Toda fase vai exigir coragem para que você corte aquilo que já não combina mais com quem você está se tornando. E aí a gente já vai para o quarto ensinamento, que é sobre Deus não te ver apenas por quem você é hoje. Vejam que o Senhor mudou o nome de Abraão e deu um nome com o significado de pai de multidões. Naquele momento, Abraão sequer tinha um filho, quanto mais ser pai de multidões. Vai te acalmar muito, terá certeza que Deus não olha apenas o nosso resultado, mas Ele olha o nosso potencial, assim como Ele fez com Abraão. E hoje muitas de nós estamos nos definindo, nos rotulando pelos nossos erros, pelas nossas dores, pelos nossos traumas, as falhas que nós cometemos, e muitas de nós estamos nos definindo pela nossa situação atual. E a gente está esquecendo que o agora não define tudo aquilo que ainda vai acontecer. O agora é campo de treinamento, é lugar de aprendizado. Como a gente começa a melhorar e entender isso? Parando de construir a nossa identidade apenas em cima da nossa dor. A gente desenvolve uma visão sobre quem a gente ainda vai ser, sobre quem a gente pode se tornar, e não sobre quem a gente está sendo ou sobre quem nós fomos. Não podemos permitir que o nosso passado limite o nosso futuro. E a gente tem que começar a enxergar além do nosso momento atual. É só enxergando à frente quem a gente pode se tornar que a gente vai conseguir avançar para a próxima fase. Porque você concorda que se você não tem certeza de quem você pode ser, certeza de quem você vai se tornar, de quem você consegue se tornar, não tem como passar para a próxima fase? Não existe, na verdade, não existe nenhuma próxima fase. Se eu não sei quem eu quero ser, o que eu quero fazer, quem eu posso me tornar, que próxima fase é essa? Não tem. As pessoas ao seu redor, ao meu redor, vai nos chamar por aquilo que a gente já fez. Mas Deus vai nos chamar por aquilo que Ele tem a certeza que nós somos capazes de fazer. O quinto ensinamento é sobre nós sabermos que a nossa transformação alcança quem caminha junto com a gente. Nós falamos sobre isso no episódio anterior. Vamos analisar, né? Deus não mudou só o nome de Abraão, Ele mudou também o nome de Sara. Ou seja, ninguém cresce sozinho. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, né? Sozinho a gente vai até mais rápido, mas juntos vamos mais longe. A gente precisa de ter pessoas por perto. A gente não sabe de tudo. Maturidade é entender que a gente não sabe tudo, que a gente tem muita coisa para aprender, que as pessoas ao nosso redor podem nos ajudar, tanto nos ensinando como ser e tanto nos ensinando como não ser. Pois bem, veja que todas as pessoas que estão ao nosso redor contribuem para o nosso crescimento, de uma forma ou de outra. Mas hoje a gente está vivendo como se as nossas decisões afetassem só a gente, né? A gente esquece
né, que uma mãe emocionalmente madura, emocionalmente saudável, ela muda a sua casa. Uma mulher madura transforma o ambiente que ela tá. Uma mulher que fortalecida, influencia gerações. E aí, a gente, a partir desses pensamentos, a gente começa a pensar como a gente pode, né, melhorar nesse quesito. A gente tem que começar a escolher melhor quem caminha do nosso lado. Porque, de fato, como decisões erradas impactam quem está à nossa volta, as boas também vão impactar quem está ao nosso redor. Então, quem pode ir com a gente para a nossa próxima fase? Quem também está se desenvolvendo e construindo uma postura saudável para estar na próxima fase que nós vamos entrar e, com isso, ela também entrar na próxima fase dela. A gente precisa começar a desenvolver ambientes saudáveis e esse desenvolvimento começa de dentro para fora, porque se a gente não estiver saudável, lugar nenhum que a gente tiver vai estar saudável. A gente tem que começar a entender o impacto das nossas decisões, ou seja, sabedoria é prever o impacto daquilo que falamos ou dos atos, das decisões que tomamos. É lógico que você não vai conseguir prever o futuro. Porém, você consegue mensurar. Se eu xingar e ofender essa pessoa, o que pode acontecer lá na frente? Se eu ajudar essa pessoa, o que pode acontecer lá na frente? Isso é sabedoria. Você parar e raciocinar antes de fazer. É você não se proteger apenas quando o problema já aconteceu. É você se proteger antes do problema acontecer. E parar de pensar só em você. Para de pensar em você mesma. Não estou falando, eu estou falando aqui sobre egoísmo. Porque ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e eu falei para ela, olha, eu vejo que hoje está tudo sobre mim e nada sobre nós. Né? Nós estamos vivendo assim, é tudo sobre mim e nada sobre nós. É óbvio que você tem que se priorizar, se cuidar, cuidar das suas emoções, cuidar da sua família, mas a gente está falando de egoísmo. Você passar por cima de todo mundo, fazer qualquer coisa para subir, fazer qualquer coisa para conquistar o que você quer, isso não está certo. Quando você permitir que Deus te transforme de verdade, todos ao seu redor vão sofrer o impacto positivo dessa transformação. E o sexto ensinamento é sobre o tempo, não anular aquilo que Deus te prometeu. Ou seja, Abraão e Sara, eles já eram idosos e mesmo assim Deus estava reafirmando aquela promessa. É porque a gente precisa entender que o tempo humano não limita Deus e que as coisas não acontecem no nosso tempo. E não acontecem no nosso tempo porque exige preparação. Na verdade, as coisas acontecem sim no nosso tempo. É o tempo que nós levamos para estarmos preparados para a próxima fase. Eu acho que é essa reflexão que o Espírito Santo trouxe aqui em mim agora. Sim, as coisas vão acontecer no nosso tempo, mas é no tempo que a gente permite ser transformado por Deus. Então Deus só vai fazer na nossa vida aquilo que a gente está preparado para receber. Deus não vai te dar nada que você não esteja preparada para receber, porque senão vai ser a sua destruição. E aí hoje nós estamos acreditando que nós já passamos da idade, que nós já perdemos tempo demais, que a gente não consegue reconstruir algumas coisas, ou que, nossa, já passou, ficou para trás, eu não consigo mais. E muito pelo contrário, você consegue. Para de medir a sua vida apenas pelo relógio humano. Comece a entender qual que é o processo de transformação que precisa acontecer na sua vida, porque Deus vai te transformar e quando você estiver preparada, a velocidade vai ser tão rápida que as coisas vão acontecer que você não vai nem acreditar. Não transforme atrasos em desistências, porque o processo demora mesmo, demora por sua causa, por minha causa, mas isso não é desistência. Continue caminhando, mesmo sem controlar o tempo, que é muito difícil. Você não sabe quando vai acontecer. Talvez você vai se sentir preparada, mas ainda não vai acontecer. Isso é Deus te ensinando a parar de querer controlar o tempo. Aprenda de novo, aprenda a permanecer nos processos. O atraso da promessa não significa a ausência do propósito e não significa que a promessa não vai se cumprir. E o sétimo ensinamento é sobre você saber que existe a diferença entre o nome que o mundo te dá, que as pessoas te dão, e o nome que Deus dá para você. Deus mudou o nome de Abraão e de Sara porque ele estava mudando a identidade daquelas pessoas.
Deus não deu um nome para eles que significava o tempo atual, lembra? Ele deu um nome que seria quem eles se tornariam. Então você não é o que você já viveu. Você não é os seus erros do passado, você não é o seu passado. Você que é quem você está se tornando. Você é o que você está se transformando para ser na nova fase. E aí, hoje nós vemos muitas mulheres sendo chamadas por nomes, né, como fracassadas, incompetente, cansadas, traídas, né, fracas. E esse não é o seu nome. Como que você tira esses nomes da sua cabeça? Porque você é por quem Deus te chamou para ser. Corajosa, empoderada, forte, valente, destemida, determinada, né? Você é uma mulher de sucesso, você é empoderada, você é todos os nomes que Deus está falando aí para você agora que você é. Então, para de aceitar os rótulos emocionais como sua identidade. De fato, o que as pessoas falam sobre você diz mais sobre ela, sobre a régua com que ela está te medindo do que sobre você. E muitas vezes o inimigo fala, às vezes o inimigo confia mais em você do que você mesma. Já se pegou, assim, a pessoa falando, quem você acha que você é? Você acha que você é uma empresária de sucesso? Você acha que você é uma ótima mãe? Você acha que você é uma boa esposa? O inimigo já está falando que você é, porque as pessoas nos atacam com frases pejorativas como quem você pensa que você é, só porque ele acredita que a gente é aquilo, só que ele usa um tom de voz, um determinado tipo de frase que vai nos trazer dúvida. Então desenvolva uma visão saudável sobre você mesma. Uma vez que você tiver a certeza de quem você é, ninguém faz você acreditar que você é quem você nunca nasceu para ser. Não permita que as dores definam quem você é. Nem as suas dores, nem as dores das outras pessoas. Entenda quem você está se tornando. Entenda isso sobre você o mais rápido possível, porque aí não importa o que falem sobre você. Você vai ter a certeza de quem você é e isso não vai te paralisar. As dores podem ter marcado a sua história, mas essas dores não têm autoridade para definir a sua identidade. E agora, dentro de tudo isso, porque a gente aprendeu muito, né? Eu tô até acelerada. A gente aprendeu pra caramba. E a gente vai parar para o nosso momento de reflexão. Então você vai pegar sua caneta, seu caderno, vai anotar, vai refletir, vai responder com sinceridade cada uma dessas perguntas, porque isso vai fazer parte do seu processo de transformação, da sua evolução. Vamos lá? Existe alguma versão antiga sua que não consegue sustentar, que não vai conseguir sustentar a próxima fase da sua vida? Você tem pedido promessas, o cumprimento das promessas, sem ainda ter maturidade para sustentar a próxima fase? Existe algo que Deus já mostrou que precisa ser cortado da sua vida? Você tem construído sua identidade pela sua dor ou pelo seu propósito? Suas decisões têm fortalecido ou trazido mais dor para as pessoas que estão ao seu redor? Existe alguma área da sua vida que você acredita que já passou do tempo de construir ou de conquistar? Hoje você está se enxergando pelos rótulos que as pessoas estão te dando ou pela identidade que Deus está construindo em você? Então responde tudo com bastante sinceridade, porque vai te fazer muito bem, vai te transformar e porque Gênesis 17 nos mostrou que promessas exigem maturidade, que o crescimento vai exigir de nós transformação e que as novas fases exigem novos posicionamentos. E saiba que Deus não te vê por quem você é, mas por quem você pode se tornar. Ele não te vê só pelos seus resultados, mas pelo seu potencial. Porque existem versões nossas que vão precisar morrer para que a próxima versão, que está preparada para a nova fase, comece a existir. E talvez Deus esteja fazendo com você hoje não apenas a preparação para a promessa, mas Ele esteja preparando você para sustentar tudo que Ele tem para te dar, porque tudo que Deus tem para nos dar é muito grande. Então Ele não está nos preparando só para receber a promessa, Ele está nos preparando para sustentar, porque mais importante do que receber algo é conseguir manter ele nas suas mãos. Não se esquece disso. Quanto aprendizado, e dentro de tudo isso, vamos agora orar para que o Senhor coloque o Espírito Santo, dê sabedoria, para que a gente aplique a nossa aula aí no dia a dia.
Vamos lá então, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, coloca a sua mão em sinal de receber, porque nós vamos orar. Pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer por mais um vídeo, para te agradecer por todas as mulheres que estão assistindo, para te agradecer pela força de não ter desistido, apesar de tudo que nós passamos antes da gravação desse episódio, Senhor. Pai, transforma o nosso ser. Pai, nos dá maturidade, faz também uma aliança conosco, Senhor. Desenvolve em nós obediência, maturidade, sabedoria, para nos prepararmos para a nova fase que a gente sabe que está nos esperando. Nos dá visão, Pai, estratégica, para a gente saber quais são as pessoas que podem e que não podem estar do nosso lado. Nos dá visão, Senhor, para saber aonde temos que mudar e o que temos que melhorar, para que a gente possa avançar para a nossa fase. Senhor, nos dá sabedoria para sustentar tudo que o Senhor tem para nos dar e para manter, Senhor, tudo que o Senhor tem para nos dar. Que a gente se torne emocionalmente mais sábias, que a gente consiga, Senhor, segurar e agarrar tudo que tem para nós e que a gente consiga permanecer no processo até que a obra aconteça, porque nós vamos viver a totalidade da promessa, nós cremos, Senhor. Por tudo te agradecemos e te damos graça, em nome do teu Filho que vive e reina para sempre. Amém. E é isso, meninas. Que benção. Foi muita dificuldade nesse bastidor hoje, mas o Senhor falou muito com nós, né? E conseguimos. Hoje, todos os episódios nós vencemos. Mas hoje, nós vencemos mesmo. Hoje, nós mostramos para o Senhor que nós estamos nos transformando e nos preparando para a próxima fase que Ele tem para a nossa vida. E que nós vamos sim conseguir sustentar essa nova fase. É uma promessa, é uma aliança que nós estamos fazendo com Deus neste momento. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você. E se você não está inscrita no canal, já se inscreve já. Seja boa menina. Curte o vídeo, comenta, eu preciso saber que você está gostando, que está fazendo sentido. E se não fez sentido, e se eu falei algo que você não concorda, coloca aqui. Nós estamos aqui para aprender juntas, tá bom? Compartilha, envia para alguma mulher que precisa assistir esse episódio hoje, porque ele tá muito forte, tá bom? Ativa o sininho para você receber o episódio de domingo, que eu tenho certeza que vai ser incrível e que você vai se impactar da mesma forma, tá bom? Eu te espero aqui no domingo, nesse mesmo abençoado canal, nesse mesmo abençoado horário. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui. Um beijo e obrigada por ter ficado comigo. Até domingo.